Estamos de volta com o Bandeirantes Acontece. Como bem antecipou o Danilo Gobato antes do intervalo, já está na linha conosco o Luiz Otávio Ciurcio Neto, que é coordenador geral do Poliedro Curso. Luiz, boa tarde para você, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Opa, boa tarde, professor. Prazer é todo nosso, professor. Eu queria já começar com uma pergunta que eu lembro que nos meus tempos de Enem foi o mais atordoante de tudo para mim. Essa pressão, essa ansiedade que precede a prova, era um fim de semana nervoso como um todo. E eu imagino que a maioria dos alunos tenha essa ansiedade mesmo, porque é uma prova extremamente importante. O senhor, como professor, passa algumas dicas, o que dá para fazer para tentar chegar tranquilo e conseguir desempenhar? Porque eu, por exemplo, conheço algumas pessoas, tenho alguns exemplos de amigos próximos que tinham capacidade total de passar na faculdade que queriam, mas acabaram atrasando ali um aninho justamente por causa do nervosismo. É uma das nossas funções no dia a dia, ao longo do preparo todo do ano, é justamente dar essas dicas para tranquilizar desde o início da preparação, né? É a possibilidade de fazer simulados, a consciência de ter dedicado todas as horas de estudo necessárias, feito questões do modelo, a importância do ler com tranquilidade. Então são dicas que a gente passa ao longo do ano e principalmente na semana que antecede, a gente reforça a importância do descansar, a importância do chegar um pouco antes, para não ter aquela pressão do vai fechar o portão, não vai fechar o portão. Então há uma série de coisas que nós passamos tanto para os candidatos quanto para os pais dos candidatos que vão acompanhar esse deslocamento até os 2 dias de prova, são importantes para acalmar e não perder o potencial todo por conta de nervosismo. Professor, mas quais são as principais dicas aí? Porque quem estudou, já estudou, né? Então, a gente... Não tem como estudar mais. A gente imagina que o candidato, pelo menos com conteúdo, já está estudado, está preparado ali, não é? Quais dicas práticas que você pode passar aqui para o nosso ouvinte, que tem filhos, né? Que tem algum sobrinho, algum conhecido que vai prestar a prova, não é? O que o ouvinte precisa saber, hein, professor? Vamos lá, algumas dicas importantes, muito importantes. Principalmente na semana que antecede a prova, é importante você descansar bastante, retomar, se for para sua segurança, retomar alguns conteúdos que você sabe que já são comuns de cair no Enem, preparar todo o material que tem que levar, então a caneta esferográfica preta de tubo transparente, deixá-la ali separada, 2, os documentos, o número de inscrição, deixar tudo muito certinho, muito separado para não esquecer e isso te impedir de fazer a prova. É importante visitar o local de prova um dia antes, ver todo o processo de deslocamento, pensar nos riscos todos que acontecem. Então, são coisas necessárias. Uma alimentação extremamente adequada, não é hora de mudar o que você faz. Então, você tem um hábito que você teve ao longo do ano todo, não é hora de você mudar na véspera da prova, não. Na véspera da prova vai pensar em ficar comer mais leve, não. Você tem que manter a sua dieta, manter a dieta que te faz bem, o seu organismo está acostumado, então é respeitar seu corpo e se preparar para a prova, tendo uma boa noite de sono do sábado para o domingo, acordar com tranquilidade, se organizar para sair num horário mais adequado, para que você chegue na prova com tempo para sentar na prova com a tranquilidade para ler com calma e potencializar os seus resultados. Nenhum ambiente externo pode atrapalhar tudo que você construiu ao longo do ano. Então, essas preparações, praticamente, o pessoal vai achar que é básica, que não é de tanta importância, mas são determinantes numa boa prova, na realização de uma boa prova e de potencializar o resultado construído ao longo de todo o estudo do ano. Professor, nesse primeiro domingo agora, dia 5, os candidatos vão fazer a prova de Ciências Humanas, são 45 questões de Geografia, História, Filosofia, Sociologia e mais 45 de Linguagens e Códigos, que entra a língua portuguesa, literatura e também língua estrangeira, que o candidato pode escolher inglês ou espanhol. E por último, o grande monstro para muita gente do Enem, a redação. O que o senhor pode passar? O que o candidato precisa ter na cabeça para conseguir sentar, organizar os pensamentos, os argumentos e entregar uma boa redação? Que é nota 1000, hein? Nota 1000 é a mais alta.
Exatamente. A redação é um dos grandes bichos papões desse primeiro dia. E o ponto importante dentro do primeiro dia, principalmente pensando na redação, é que você organize seu tempo para que você tenha um tempo de tranquilidade para realizar a redação. Ler com calma os textos, pensar aí em todas as competências que o Enem espera que você desenvolva dentro da redação, o respeito aos direitos humanos, a proposta de intervenção, é que você construa uma redação coesa e que converse diretamente com o tema e com as necessidades, pensando nas questões sociais que o Enem tanto trabalha. E é muito importante que esse repertório construído ao longo do ano seja retratado nessa redação com uma estrutura, respeitando ali as 30 linhas, o texto argumentativo e respeitando todas as expectativas das competências trabalhadas dentro do Enem. Então, uma linguagem adequada, uma proposta de intervenção, argumentos consolidados e coesos entre eles. Professor, você já passou aqui algumas dicas importantes, não é? Visitar o local da prova um dia antes, ter tudo ali certinho, preparado, a caneta, tudo que vai precisar e que pode, claro, entrar ali no local de prova, mas eu quero saber o seguinte: o cidadão chega lá e recebe a prova, né? Tem as questões, tem a redação. É legal ir alternando o tempo entre redação e entre as questões. Ele tem que bater um olho na prova e ver as questões mais fáceis ali para ele. Ele já vai respondendo essas e tirando essas do caminho. Ou ele dedica a primeira parte do tempo para a redação. Tem alguma estratégia que vocês passam aí para os alunos, para os candidatos? Falar em estratégia de prova é uma coisa muito complicada pelo seguinte: cada um tem a sua estratégia. A dica que eu dou é muito no sentido de não é hora de você trocar a sua estratégia. Então você fez ao longo do ano, eu treino, intercalo redação com as questões, eu faço a leitura da prova, não é hora de você trocar. Siga o seu planejamento. Não é porque você planejou, olha, eu vou fazer primeiro as questões, vou dar uma ênfase às questões mais fáceis, afinal de contas o Enem trabalha com o TRI, então tem aquela coerência pedagógica que ele espera, vou seguir as questões de humanas primeiro, faço as de português, leio a redação para já ir pensando nos argumentos. Então, a dica que eu daria é: comece pelas questões mais fáceis, pela disciplina mais fácil para você, para que você vá aquecendo ali seu corpo, acostumando com o ambiente de prova. Faça a leitura da redação para que a sua cabeça vá pensando em argumentos, como construir, como seguir, e dedique um tempo de uma pausa para sair ao banheiro, comer alguma coisa, para voltar, pensar, escrever a redação, pegar questões difíceis, passar a limpo e, com cuidado, pensar também no gabarito. Então, como é uma questão que é uma prova que você tem 90 questões para pensar no gabarito, uma redação para passar limpo, você tem que pensar num tempo para que você passe com calma também. Mas a dica é: não troque a estratégia que você treinou ao longo do ano todo, no dia da prova. Gera uma ansiedade, gera um risco que você não precisa, porque você já treinou isso ao longo dos simulados no ano todo. Professor, eu lembro muito que na minha época de cursinho, inclusive no Poliedro, lá de Campinas, muito se falava sobre tentativas de descobrir o tema da redação do Enem. Os professores entravam na brincadeira, os alunos, todo mundo ficava ali tentando acertar qual que seria o tema. E aí, o senhor já tem seu chute para domingo? Olha, é muito difícil fazer chutes, principalmente sobre os temas assim do Enem, mas o Enem, o que é muito bacana da prova é que a prova sempre tem esse caráter social, esse caráter de trabalhar os problemas da sociedade para desenvolver, né, uma prova que desenvolve no aluno a capacidade do senso crítico, o desenvolvimento, a preocupação do desenvolvimento da sociedade e do ser humano. Então, pensar muito a importância de valorizar os direitos humanos, de valorizar as questões que hoje são cerne da nossa sociedade. Então, não dá para pensar num chute, porque são muitas possibilidades de temas e a chance de erro é muito grande nessas horas. A gente fica na expectativa, né? A gente fica na expectativa, Maria Eugênia aqui também acompanhando conosco o tema da redação, as questões todas, e claro que o professor Luiz Otávio não vai deixar passar nada, vai acompanhar em tempo real, né? Vai comentar, vai fazer ali o gabarito junto dos alunos. Existe isso depois da prova, depois da prova existe esse movimento lá no Poliedro, não, professor?
Exatamente, nós reunimos nossos professores aí após a prova para fazer a resolução, fazer comentários. É uma expectativa dos alunos ver os seus próprios professores comentando as questões, as provas que eles fizeram. Então isso gera uma segurança, gera uma tranquilidade para pensar daí das próximas provas e para o segundo dia. Então no domingo após a prova, toda a equipe reunida para pensar aí nas resoluções, comentar a dificuldade, comentar o tema da redação, comentar as questões diferentes, o que caiu que não era esperado, o que caiu que era esperado. Então, é importante e é uma demanda que os alunos têm, eles esperam isso, é um momento que eles vão se sentir confortados depois de uma prova tão longa e tão cansativa como é o Enem. Queria perguntar para o senhor, professor, sobre estratégia de chute, porque eu tive alguns amigos próximos que queriam passar em cursos muito difíceis, e aí o povo chegava perto de gabaritar vários vestibulares, né? Chegava perto ali de acertar 90. E às vezes está tão preparado que você olha ali as 90 questões e talvez 5 você não tem certeza, ou 8 você não tem certeza, por exemplo. Tem como dar uma olhada em cada questão, o que você assinalou e tentar dar um chute mais direcionado a um acerto, ou é colocar na mão de Deus, chutar mesmo e não tem como? A importância, principalmente numa prova como o Enem, na hora, vamos dizer assim, eu falo que é o chute consciente, né? É fazer uma leitura das alternativas, tentar encaixar as alternativas em cima da resposta, para que você direcione e potencialize a sua chance de acerto. Então, é pegar a alternativa e ver na leitura do texto, muitas vezes, você já encontra a resposta certa. Então, é ler com calma. Uma prova como o Enem faz com que você, lendo com calma, você aumente sua chance de resultado. Deixar na mão de Deus acaba sendo muito difícil pelas 5 opções, tem uma porcentagem aí pequena, vamos dizer assim, de chance de acerto. Então, querendo ou não, a leitura com calma das alternativas, a atenção, a construção do texto de cada uma das alternativas, a eliminação daquelas alternativas mais absurdas. Às vezes você olha uma e fala, nossa, essa não tem nem como encaixar. Então, você direcionar de acordo com o tema, pensando nas questões. Então, uma dica que eu costumo dar também é, leia as alternativas, volta no texto da questão, lê a alternativa primeiro, porque daí você já lê o texto, já direcionando, pensando aí no que você não sabe, no que você está querendo chutar, que vai facilitar muito para você acertar. Professor, a gente vai reforçar aqui alguns serviços importantes, né? Em São Paulo terá gratuidade em ônibus, metrôs e trens nos dias 5 e 12 de novembro, né? A cidade de São Paulo terá gratuidade em ônibus, metrô e trens nos dias 5 e 12 de novembro, durante justamente a aplicação do Enem, né? Do Exame Nacional do Ensino Médio. A medida foi publicada pelo governo de São Paulo em edição extra do Diário Oficial. E a ação dará gratuidade em todas as linhas do metrô e CPTM, além das linhas Via 4, Via Mobilidade e ônibus da MTU. A gratuidade acontecerá entre as 9 horas da manhã e 9 horas da noite, das 9 às 9, nos 2 dias de provas, em todas as cidades atendidas pelo Sistema Estadual de Transporte Público Metropolitano. E a gente tem também uma outra informação aqui para passar, que a Polícia Militar irá reforçar o policiamento com mais de 1.200 homens nas ruas de todo o estado de São Paulo, para garantir a segurança dos estudantes que irão prestar o Enem neste domingo. Para garantir o sigilo das avaliações, os policiais também irão auxiliar nas escoltas, isso é muito importante também, né? Nas escoltas das provas até os locais de aplicação, incluindo em unidades prisionais e socioeducativas, onde serão feitas as reaplicações para pessoas privadas de liberdade, de acordo com o convênio celebrado com o Ministério da Educação. Então tá aí alguns serviços, né, importantes para a gente ressaltar aqui. O Lupato tem mais uma pergunta, Lupato? Diga lá. Tenho, Danilo, porque você falava sobre a gratuidade no transporte, é claro que isso facilita e muito a vida dos candidatos, estima-se que cerca de
pouco menos de 5 milhões de alunos, de estudantes, prestem o Enem esse ano. Só que, mais uma vez, professor, polêmica em relação à logística da aplicação da prova. Assim que os locais de prova foram divulgados, choveu mensagem aqui para o WhatsApp da Rádio Bandeirantes de muitos ouvintes dizendo: olha, meu filho vai fazer a prova a 50 quilômetros de casa. A minha sobrinha está a mais de 30 quilômetros. Foi uma reclamação muito grande por parte dos candidatos que fez com que o INEP divulgasse uma segunda data. Nos dias 12 e 13 de dezembro, cerca de 50 mil alunos vão poder realizar a prova, isso se estavam em um local de prova a mais de 30 quilômetros do domicílio informado na inscrição. É uma empresa que venceu uma licitação chamada Sebrasp e que, nesse edital, estava lá estipulado que todos os candidatos precisariam estar em um local de prova a até 30 quilômetros da residência. Como passou, o INEP cobrou a empresa responsável e disse que quem precisar pode, entre os dias 13 e 17 de novembro, entrar na página do participante, fazer uma solicitação e realizar a prova em 2 dias, um fim de semana, sábado e domingo, 12 e 13 de dezembro. Qual a opinião do senhor sobre isso? Parece que tem alguma maldição em relação a essa logística, né? Todo ano tem algum probleminha e mais. Não mexe um pouco com a cabeça do aluno também essa questão, professor? De fato, é um problema grave. Pensar a logística de uma prova da dimensão do Enem, quando a gente falou quase 5 milhões de pessoas, por mais que a gente fale, 1% só dos alunos foram afetados por essa questão, 1% nós estamos falando de 50 mil alunos, mais ou menos. Então, é um número significativo, significativo e que vai causar um impacto na ansiedade, nos resultados. Porém, quando a gente tem uma estrutura pensada no TRI, a realização da prova num outro momento vai permitir com que eles tenham os acessos todos, os benefícios todos que o Enem traz, do SISU, do FIES, do ProUni. Então, os benefícios que o Enem traz vão ser permitidos, vão ser garantidos com a realização de uma nova prova. O fato da reação de uma proposta de resolução já tão imediata, permitindo que você tenha uma realização de uma nova prova, garantindo as possibilidades aos alunos, minimiza os problemas causados por esse erro tão grave, tão significativo. Afinal de contas, mais de 50 quilômetros, você fazer uma pessoa viajar para realizar uma prova 2 finais de semana seguidos, isso afeta o rendimento. Então, o possibilitar fazer uma nova prova foi uma resolução. Vai causar impacto? Não tem como falar que não. A ansiedade, a insegurança, mas o importante temos uma definição de uma nova data. É importante que esses alunos continuem mantendo o seu foco, mantendo a tranquilidade e mantenham a preparação como se fosse o Enem do 5 de novembro, 12 de novembro. Vamos deixar para o 12 e 13, mas fazer com o mesmo cuidado, com a mesma atenção e focar na ideia de eu tenho a possibilidade de usar o meu Enem para o SISU e conseguir o ingresso na Universidade Federal, nas universidades que eu tenho interesse. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o coordenador-geral do Poliedro, do Luiz Otávio Ciúcio Neto, ajudando o ouvinte a se preparar, passando dicas importantes aí para o Enem, a prova do Enem, prestando o serviço, e passando realmente dicas importantes para os candidatos que estarão ali em prova no final de semana. Professor, muito obrigado e a gente volta a se falar depois, para avaliar e saber o tema e repercutir o tema da redação, as questões todas. A gente volta a se falar aqui na Rádio Bandeirantes, tá combinado? Obrigado, professor. Eu que agradeço, muito obrigado, uma boa prova a todos, façam com muita calma, leiam com muita calma, que é a oportunidade de vocês todos alcançarem as vagas nas principais universidades do país. É isso aí, coordenador-geral do Poliedro, Luiz Otávio Ciúcio Neto, conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, bom final de semana. Obrigado.